boa tarde, pessoal. Hoje mais um episódio da Zenato Advogados Podcast, hoje com ilustras convidadas, né? Estamos aqui hoje com a Simone Lovatel e a Francine Muraro, né? Donas, pessoas à frente nas vinícolas, né? Estamos também com a minha sócia, a Bruna Galiotto. Então, a primeira de muitas, né, Bruna? Espero também. Então, vamos para mais um episódio, né? Iniciando, principalmente, quero uma apresentação de vocês, né? Vamos começar por ordem alfabética, né? Francine, conta um pouquinho como é que é a tua vida no mundo do vinho, como é que tu entrou, né? Até o título é Mulheres do Vinho, mas Mulheres do Vinho não por tomarem vinho, né? Por fazerem vinho, né, Francine? Não que a gente não goste, né? Não, e a gente também, Claro, né? Bastante, né? tem que Então, ser, né? começa só com uma apresentaçãozinha para o pessoal te conhecer, né? Como é que foi esse início na vinícola e também como no mundo do vinho. Então, eu sou a Fran Muraro, hoje eu sou gestora na Casa Eva. Bom, a gente sempre teve a vinícola, né? Então, desde que eu me entendo por gente, estamos acostumadas, desde pequenininha, a brincar, inclusive na vinícola. Mas a minha formação é em farmácia. Nossa, Sim, sou farmacêutica, então, de início eu não pensava em trabalhar nos negócios da família. E o meu pai, ele adoeceu uma época lá em 2010, e isso me fez abrir os olhos para o futuro, né? De onde a gente iria com os negócios, enfim, que ele já tinha. E eu trabalhei, o meu pai, porque a vinícola foi fundada pelo meu avô, e depois o meu pai assumiu a vinícola e ele passou o engarrafamento para uma empresa no Rio de Janeiro que ele acabou comprando. Então, no Rio, a gente tem uma indústria que, além de comercializar os nossos vinhos de mesa, ela produz outras bebidas. nossa, E em dois gerações, né? Gerações, isso aí. E aí, em 2010, eu fui para essa empresa, porque meu pai estava doente. E aí eu percebi que a gente tinha um sócio de que se meu pai não assumisse, não teria quem fizesse isso. Em 2010, eu fui para lá. Eu fiquei 6 anos lá. Meu pai acabou falecendo em 2013, quando daí eu senti a necessidade de voltar em função daí da minha vida pessoal, né? Eu sou casada, tô com meu marido há 26 anos, temos uma filha de 2 anos e 8 meses, Bem bonito. bem fofinha, Joana. E aí, quando eu voltei, que daí começou essa transformação da vinícola do vinho tradicional de mesa para essa vinícola Casaé. Para entrar de cabeça, né, no mundo do vinho, né? Antes vocês tinham só a parte a granel ou tinha esse engarrafamento e tinha também vinhos de mesa? Então, lá na época do vô, chegou a se engarrafar aqui. Aí, com essa aquisição do meu pai no Rio de Janeiro, que era essa empresa comprava muito nosso vinho a granel. E aí, meu pai acabou comprando a empresa, tirou o engarrafamento daqui e ficou apenas lá. Então, os vinhos de mesa sempre foram comercializados no Rio de Janeiro. Legal, legal. Sim, tu vê, farmácia, né? O vinho não deixa de ser um remédio. Sim. Também, com Daqui a pouco dá certeza. para prescrever, né? Uma tacinha por noite, né? Olha, é ótimo. Simone, conte um pouquinho como é que foi a tua entrada nesse mundo do vinho. Então, assim Hoje tá com como os dois pés, né? Que a gente já sabe. Depois vamos hoje entrar na é questão das isso aí. entidades, né? Assim como a Fran, na verdade, eu também, né, nasci no meio da videira e do vinho. Então, os meus pais, desde dos meus bisavós, né, do nosso descendente italiano que veio com, então, o meu bisavô Abriu. veio da Itália tinha de 8 para 9 anos e se instalou na região e sempre cultivou, né, a uva e fazia o vinho para consumo próprio, para amigos e aquela coisa de sempre, né, Entusiasta, né? exato, como todo mundo meio que iniciou na nossa região. E aí os meus pais, então depois o vô, né, tinha uma vinificação na propriedade dele, e a Lovatel então é fundada há 47 anos, vai fazer agora no mês que vem 47 anos nessa planta que é hoje. E como Sempre a no mesmo Fran lugar. ali, Ali tem ali sempre. 47 anos ali. Então mais de 60 anos tem numa planta que nós temos no Vô, que era menor, né, e ainda tem começou lá, mas com o meu pai e os meus tios, 2 tios, veio para essa planta de hoje que tem 47 anos.
Então, a Lovatel começou ali. Antes, eles entregavam uvas para as cooperativas, eram cooperativados, né? Uhum. E depois começaram a vinificar, foi uma necessidade, produzia muito e tudo mais. E aí começou a vinícola. E assim como a Fran andava correndo por dentro da vinícola, mais brincava, atrapalhava do que ajudava, mas assim era, né, no vinhedo, assim era na vinícola e tudo mais. E teve alguma outra área que tu gostou, além do vinho, ou sempre Então, foi na vinculado? verdade, eu sou professora de matemática de formação e eu fiz assim, quando eu concluí o meu mestrado, eu estudei na URGS, estudei na UX. Quando eu concluí o meu mestrado, meu pai disse: "Ah, eu acho que eu preciso de você de volta para a vinícola". E eu vou te confessar que eu titubeei um pouco, né, para voltar para a vinícola, Uma porque mudança, né? eu já estava com a minha carreira como professora, eu gosto da sala de aula, Sim, eu sim. trabalhei com ensino médio, ensino técnico e estava com a graduação, então é uma coisa que eu gosto muito da sala de aula, desse grupo de pessoas e de jovens, né. E gosto muito da matemática, enfim. Aí eu voltei para a vinícola, então, por muito pedido do pai, né, voltei para a vinícola, para o setor administrativo também. Então eu faço hoje a parte fiscal, contábil, eu sou meio ilhote, né, meio ilhote, tipo, para tudo. E tenho contato com o cliente e realmente a gente faz um pouco de tudo, a vinícola pequena precisa, né, mas a gente cuida um pouquinho mais da área contábil e fiscal Sim, e contas a cobrar, no meu hoje eu caso. acho que todo negócio familiar, né, tem que ter um cuidado um pouquinho maior de todas as áreas, né? Não é Isso. aquilo, largo o comercial para alguém, largo a marca, né? Vocês duas têm uma situação idêntica que é o pai chamando para trazer para dentro da vinícola É, fazer esse trabalho. Em áreas diferentes, e o pai chamou e atenderam o pedido, né. é. E tem, qual que foi a maior dificuldade dentro, desse ingresso? Foi naquele momento que vocês ingressaram ou justamente tem algum momento posterior, depois que a operação já está andando e vocês estavam no leme da operação, foi lá atrás ou hoje ainda é mais desafiador do que na época? Para mim, não foi bom, de imediato também, porque eu até comecei na vinícola aqui, vi a necessidade de ir para o Rio, para entender como é que funcionava lá. Então lá também teve uma adaptação, eu fui sozinha Sim, morar para lá, não conhecia ninguém, caí numa empresa com 40 funcionários, sabe, então eu tive que realmente aprender e conhecer as pessoas lá. Então foi um processo difícil. Depois que eu voltei, eu achei que eu ia encontrar a mesma vinícola que eu tinha deixado, que ela funcionava mais ou menos como um estoque daquela empresa, já que aquela empresa é o nosso único cliente de vinho de mesa. Aí eu cheguei, achei que ia ter meu lugar aqui de volta, né? E na verdade não, porque eu ainda tenho a Yara que trabalha conosco, né? Ela é a nossa gerente, ela tem muito desde tempo a de casa, época. ela tá mais de 20 anos conosco, né? Então a empresa pedia vinho, Yara mandava, a gente tinha os vinhedos também, o pessoal tecnicamente sabia bastante, sabe? Então ela meio que funcionava sozinha. E aí eu caí ali de volta e me senti desnecessária. Acho que essa é a palavra, sabe? Então eu comecei a tentar procurar um caminho, porque assim, eu estava acostumada com comercial, com movimentação, com pessoas, e ali já não tinha mais nada disso. Sim, tá bom. Então eu tentei buscar um caminho, tentei expandir no vinho a granel. E aí sim, eu senti uma dificuldade. Eu acho até, nós estamos falando de mulheres, né? Eu acho que se eu fosse o filho do seu Alberto, teria uma abertura diferente neste caso. Uhum. E não aconteceu, achei bem difícil, ou queriam tirar vantagem, ou sabe, achei, Se não gostei, se aproveitar. aproveitar. Então, não gostei. E assim, eu fiquei muito confusa do que eu ia fazer, porque eu não estava gostando de trabalhar ali. Eu precisava achar algum sentido em estar ali que eu não estava achando, sabe? Sim. Inclusive, eu pensei em sair da vinícola. Eu tinha uma amiga, agora eu vou contar a história, então. Eu tinha uma amiga que é dentista, e aí eu usava aparelho na época, eu ia muito para dentista, né? E aí eu comentava que não estava feliz, que né, não sabia o que fazer. Aí ela me disse, Fran, quem sabe tu vem trabalhar comigo, tu é farmacêutica, tu faz uma especialização, a gente está começando com harmonização facial, e eu tenho mais de uma clínica, tu gerenciaria a clínica de flores, e aí eu vou expandindo.
E tanto que ela expandiu, hoje ela tem clínica em Camboriú, em Miami, em São Paulo, ela tá, né, a bilhão. Grandona. E aí eu realmente, foi a primeira vez que eu pensei em sair dos negócios da família. Pensei, será? Será que é o momento? E fiquei tão confusa. E aí eu vou contar um episódio, então, agora. Teve um dia de finados, que minha mãe preparou o túmulo lá do meu pai. E ela disse pra mim e pra Alison, vão no dia 2 vocês vão, que ela foi viajar com a minha irmã, que era feriadão. Beleza, daí a gente, obedientes, fomos, né? E aí, chegando lá, eu tava tão confusa com isso, eu tava com aquele sentimento, assim, de sair da vinícola, mas também não tava feliz ali. E aí, no Quase cemitério... certo de sair. É, porque era bem tentador, assim, sabe? O convite dela, assim. E aí, eu parei, assim, me dá uma luz, me ajuda no que fazer, sabe? E vocês podem achar que eu tô inventando, mas eu não tô. Mas eu saí com uma frase de lá, assim, lá tem o vô e o pai, né? Nossa, já fizemos a nossa parte. Façam do jeito de vocês. Foi isso que eu ouvi. E foi uma coisa assim, que eu saí, e isso me arrepia, tá? Até hoje, porque é uma coisa que mexeu e que realmente mudou a história, sabe? Sim. E aí eu saí de lá, sabendo que não ia trabalhar com a minha amiga, mas o que eu ia fazer na vinícola eu não sabia. Mas eu entendi que uma coisa que eu pensava bastante, assim, quando eu tinha um problema para resolver, o que meu pai faria? Eu vi que não podia mais pensar assim, que eu tinha que fazer do meu jeito mesmo, sabe? E aí que começou a se desenhar a Casa Eva como ela é hoje. Provavelmente esse foi o momento mais difícil, porque hoje tu se encontrou ali na vinícola, tá muito bonito, né? Os produtos e tudo mais, Sim, né? eu acho que é isso. Hoje a vinícola tem uma identidade. Hoje toda a família trabalha em prol da vinícola, coisa que não era Todo mundo se antes. identificou, Todo mundo né, se com o projeto. identificou, todo mundo quer que dê certo esse Sim, projeto. sim. E eu me sinto com um propósito. Então é muito diferente de eu ir trabalhar agora do que quando eu estava indo antes, sabe? Sim. Eu sou um grande fã, né? Sempre que tem uma oportunidade de experimentar os vinhos aí, ainda mais das duas vinícolas, né, a gente aproveita. E tem algum momento que tu sentiu, Simone, que ali foi um desafiador, foi essa entrada na vinícola, ou após tu já assumia? Como antes, né? Antes de exercer a minha função, então, como professora, eu estava ali pela vinícola, auxiliava entre produção, escritório, e ia para a faculdade, voltava, enfim, né? Então, era diferente do que quando foi o retorno, né? O meu retorno para a vinícola, na verdade, ele se deu em virtude, ele, eu digo que se deu em virtude do falecimento do meu irmão. É, porque 7 anos antes do pai pedir, então, esse meu retorno, ele via que eu tinha outros anseios e ele ficou, eu diria, ele ficou um pouco, né, acuado em pedir isso para mim. Mas aí, enfim, quando ele viu que realmente não tinha outro jeito, ele pediu. Isso foi 7 anos depois, porque quando meu irmão faleceu, quem tocava a vinícola, na verdade, eram os meninos da casa, né, eram o meu pai, os meus tios, e cada um dos meus tios, então, um deles tinha 2 filhos homens, outro tinha um, e o pai que tinha o meu irmão. Então eram eles 4 dos meninos, e os três pais tocavam mais a vinícola e enfim, né. E as mulheres lá de casa, na verdade, não fizeram parte da família. Eu mesmo tenho 2 irmãs, os meus primos, ambos, os outros 2 também têm 2 irmãs. Então, cada um dos meus tios teve 2 filhas. No meu caso, o pai teve 3, e eles tiveram 2. Todas casaram e acabaram seguindo, os seus maridos, outras profissões, né. Sim, sim. E os meninos que ficaram por lá. Daí o meu irmão faleceu, e aí ficou essa lacuna, enfim, eles, contrataram uma outra pessoa e não deu muito certo. Enfim, o pai disse: "Ah, eu preciso de alguém mais da casa para tocar o escritório, e eu gostaria que fosse Da tu, família. porque tu já estava na vinícola antes e tudo mais". Então, o retorno foi um pouco mais desafiador, porque daí eu já era casada, eu não tinha filhos ainda, né. Em seguida que eu fui ter a Laura. Então eu tenho 2 filhos, a Laura tem 17 anos e o Arthur tem 16, foram bem próximos, né. E aí eu acabei voltando para a vinícola e dava aula à noite.
Só que como eu tive 2 filhos muito próximos, eu acabei que ficando em licença um pouco mais quando o Arthur nasceu, porque eles têm 1 ano e meio de diferença só. E aí depois eu voltei para a sala de aula e depois eu pedi para sair, porque daí o meu esposo não dava conta à noite, e o dia todo fora e mais à noite. Então ali foi um pouco mais desafiador, né, o voltar para a vinícola. Até porque eu precisava de regras mais claras, eu já não era mais uma adolescente, né, eu tinha uma família e eu precisava de regras mais claras. Então eu combinei com eles, né, que se nós tivéssemos um horário X, se nós tivéssemos eu voltaria, mas o desafio então sim, né, foi pegar de novo a vinícola andando, me adequar aos sistemas, aos formatos, saber o que que realmente eu ia fazer Sim. ali, né. Então eu acho que o retorno foi um pouco mais desafiador. Aí fiquei então o pai acabou falecendo em 2020, então ali também foi né, 6 anos Interessante. atrás, foi esse retorno meu para a vinícola tem 18 anos, foi recém assim que a Laura tem 17, foi 18. E o pai faleceu já fazem 6, então também foi um tanto desafiador, né, porque tem todos aqueles trâmites e aí acabei ficando da minha família sozinha na vinícola, né. Então hoje eu trabalho com 2 primos e cada um dos meus primos tem um filho que está na vinícola, que são os rapazes mais jovens, e eu da minha família, então da parte do meu pai, eu fiquei sozinha. Então sempre tem desafios ali, né, Sim, para a gente vê toda essa transição também, né, Bruna? A gente mexe muito com essa parte societária das vinícolas, porque tu vê, são vários núcleos familiares envolvidos, né? Uhum, E várias E gerações também, né? várias uhum, gerações. Então tem que ter regras claras ali, justamente quem vai assumir essas operações, porque você provavelmente tinha uma carreira vinculada à licenciatura e abre mão disso para vir talvez com uma regra clara de transição, né, para fazer uhum, essa de escolher o filho, de escolher a filha, né, de uhum, trazer porque muitos acham que, vou seguir uma carreira totalmente diferente porque eu não vou ter meu espaço lá. E acaba chegando um momento que justamente a empresa te puxa de volta, porque uhum. é tu que ela precisa para tocar essa operação, fazer essa operação andar. Então é muito legal saber, né, essas, a transição, né, familiares, mas, principalmente deixar organizado, né, algo que não houve, né, não era um pensamento antigamente, Isso, né, ninguém pensava: "Eu vou ficar aqui mais 40, 50 anos, eu isso. não vou precisar de um filho para fazer essa Uhum, sucessão da empresa, tocar", né. E aí quem cai ali depois de paraquedas é muito difícil uhum, assumir, né. Pega toda a operação andando, toda a operação com funcionários e tudo mais, e não conhece nem eles, nem os funcionários, nem os representantes, nem então, uhum. às vezes fazer essa transição um Transição, pouquinho verdade. mais suave, talvez seja até melhor para ambos, né, para para quem vai suceder e para quem vai assumir, vai transferir. Muito legal. Dentro desses núcleos, né, a gente sabe que, família é família, né, as empresas hoje 90 percentual, se eu não me engano, são empresas familiares, né. Dentro da família a gente sabe que uma coisa discussão de final de ano, né, e outra é a profissional. A profissional influencia muito mais do que aquela opiniãozinha, aquela discussão boba de final de ano. Já a empresarial é um pouquinho diferente, né. Como é que vocês lidam com essa parte familiar dentro da empresa, entre irmãos, primos, né, pai, mãe, tios, né, principalmente agora, voltando para ti, Simone, tem muitos núcleos envolvidos, né? Como é que é esse contato de vocês? Qual que é o segredo de vocês ali para fazer uma gestão legal, todo mundo ter seu papel E ali? até um ambiente harmônico entre a família, né? Não levar a discussão da empresa para casa, né? No ramo familiar e vice-versa também, né? Isso aí. Na verdade, a gente sabe, né, como tu mesmo disse, as empresas eu diria em especial as vinícolas são fundamentalmente Todas, familiares, né? Uhum. originaram Todas. de famílias e daquela história que
que falei no início, tem um vinhedo, vai vinificar, e aí tudo começou, né? Nós acabamos, então, no andar, antes do pai falecer, assim, um dos tios quis sair, então nós acabamos ficando com 2 sócios principais, né, na vinícola. E desses 2 sócios, então, hoje, somos em 2 partes, que são os meus primos, os meus sobrinhos emprestados, né, filho deles, e eu. O que que acontece com relação à família, eu tenho trabalhado bastante com isso, né, porque chega a hora que quer, sai a hora que quer. É claro que a gente tem uma certa liberdade do ir e vir e tudo Sim, mais, sim. né, mas, tentando trabalhar esse formato de nós somos uma empresa, né. Eu sempre digo: "Ah, aqui na empresa tu não é o meu primo", né, a gente procura trabalhar um pouco de forma, claro, o mais harmoniosa possível, inclusive que se fôssemos funcionários, né, Usar isso de também vantagem, mas também isso, não mas não extrapolar. extrapolar. Cada um tem a sua liberdade, mas ao mesmo tempo sabe que deve, né, deve explicação para o outro, Sim, né. sim, sim. Então o que que acontece? É um pouco difícil, né, foi mais difícil, eu diria, mas nós organizamos, assim, então entre família, propriedade e empresa. Então nós temos pessoas nesses três núcleos, né, família, propriedade e empresa. Eu nesse momento me encontro na intersecção dos 3. Então aí é importante separar um pouco família da propriedade da empresa como funcionária. Então, como funcionária, eu tenho os meus deveres e cada um tem os seus principais deveres. Cuidam da definida uma área definida ou de algumas áreas mais definidas. Não que não deva explicação para o outro. Eu sempre falo, nós estamos numa engrenagem, né? É como que fosse qualquer outra empresa. Se eu falhar na minha atividade principal, vai causar problemas com o outro. Então, a gente tenta separar um pouquinho a família da propriedade da empresa e, assim como faz almoço de domingo juntos, segunda-feira tu não é mais meu primo, tu não é mais meu irmão, entendeu? Então, a gente tenta buscar um pouquinho esse distanciamento quando está na empresa. E, eu sempre digo, né, se você for, pensar como profissional, se você for um profissional da área em que está atuando, de repente ninguém precisa ficar te cobrando, né, tu Sim. é o profissional, tu tem que te cobrar. Entrega o que é Então pedido, tu né. tem que ter a tua demanda, então a gente procura trabalhar um pouquinho nesse sentido e compartilhar situações, né, e claro, sempre compartilhando e vendo se tá ok. Nunca ninguém decide nada sozinho, extremamente Sim, sim. sozinho, então como empresa a gente tem Isso é isso bom, também, né, né. porque também tu tem a operação, tu tem a família e se tá dando certo, tá perto de quem tu gosta, né, porque às vezes, o colaborador, por mais que seja uma pessoa querida, e tudo mais, mas às vezes tu abdica de estar perto da tua família, de estar perto do pai, para ir para o trabalho e encontrar essas pessoas. Poder Isso. juntar as 2 coisas, né, eu vejo lá pelo escritório, né, é um escritório também familiar, né, poder trabalhar com o pai, trabalhar com o primo, ter um contato familiar é bom, né. Hoje eu não conseguiria me ver, por exemplo, semanas a fio sem ver algum familiar. Não que não seja uma hipótese, mas é bom poder, né, ter. E se as regrinhas estão bem claras aí no trabalho, isso facilita muito, né, facilita O muito. bom de É, trabalhar com família é que tem uma certa liberdade, né, com algumas isso, coisas, mas tem que ter um certo limite, né, que nem tu isso, Eu comentou, acho que né. isso. mais responsabilidade também, né. Sim, é um pouco mais, às É. vezes, de responsabilidade, Sim. assim. É claro que tu respira um pouco mais, não há Uhum, dúvida, sabe? É. Tu tem que uhum. pensar 2 vezes, às vezes, antes de falar alguma coisa. Eu penso que isso é normal em todas as famílias e empresas, né. Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente vem evoluindo bem com relação a isso. Sim, sim, sim. E,
eu sei que também tem irmãs, né, vinculadas. Como é que é essa relação de vocês? Vocês se dividem exatamente como a Simone Eu falou? estava Cada pensando. uma tem uma tarefa ou todas fazem a mesma coisa Não, até e... que o jeito que a gente dividiu as funções foi muito orgânico, porque quem trabalhava já nas empresas, né? Então, eu na vinícola, a Cá, com essa transição, quando eu voltei do Rio, ela estava no Rio já. Quando o pai faleceu, ela foi para o Rio, então nós ficamos um tempo juntas lá. E na vinícola não ficou ninguém da família por um tempo, né? E aí eu voltei, então estava eu com a vinícola aqui, a Cá lá no Rio, então. E as outras não trabalhavam conosco. E então, assim, como em vinícola a gente meio que faz tudo, né? Tá em todas as áreas. E agora sim, então, com a Casa Eva, com a marca nova e com agora o Wine Bar que a gente abriu, a gente nem inaugurou, né? A gente ainda tá em Legal. soft opening desde fevereiro. Então a Ali começou a se envolver mais. Não só a Ali, a Mar fez todo o projeto arquitetônico do Wine Bar e também desenvolveu uma linha home. A gente tem uma linha de Eu tenho louças que ir lá lá e tal. visitar, Legal, eu já gente, tô- tem que ir lá. é, Sim, por Já fica favor, o venha. convite, É, o convite, Fiquei claro. já se autoconvidando. Claro, venha, com certeza. E então, cada uma tem um talento e uma função diferente. Então, acho que é muito importante ter as funções bem definidas, porque quando começou também essa parte do Wine, elas estavam me puxando muito para o Wine, mas eu disse, opa, eu tenho muita coisa, eu não consigo assumir isso também, sabe? Porque elas queriam, e ainda querem bastante que eu esteja lá, tipo, todo sábado. Eu não consigo, sabe? Porque eu já tenho meu horário durante a semana que demanda muita Exato. coisa. Então, agora sim, tá mais claro e elas entendem mais. Então, assim, acho que tá funcionando melhor. Então, acho que sim, clareza na função de cada um. Claro, Verdade. irmão é diferente de primo, tem um excesso de intimidade aqui, né? Então, assim, nossos finais de semana acaba que a gente fala muito sobre empresa. Casa Eva, até acho que nossos maridos, Casa Eva de novo, não Mistura. acaba misturando bastante. Mas, assim, a gente tá tentando, assim, também se organizar dessa forma de tentar deixar a família e a empresa, mas realmente é tudo muito O que gosta tem que se simbiótico. falar, né? E se É. gosta da empresa, gosta dessa coisa, não tem como fugir, né? A questão também, vocês já devem assumiram a parte de vocês, né? Dos pais, né? Vocês já pensam alguma transição da parte de vocês, na sucessão, na organização? Como é que faz essa. Porque para vocês foi meio abrupto, né? Agora, talvez pensar em fazer uma transição mais suave. Vocês pensam em algo, Então, Simone? eu acho que até esses dias nós estávamos conversando, né? Porque eu tenho 2 irmãs, elas casaram muito cedo, saíram muito cedo da família, cada uma delas tem as suas empresas, os seus negócios. Então, na verdade, elas, assim, de fato, e os filhos não têm interesse, assim, na vinícola, né? Não tem Sim. interesse no negócio Tem quem queira, quem não como queira, como né? Você trabalhar no nela, entendeu eles logo. não poderiam trabalhar no negócio, né? Não teria como eles trabalharem no negócio, cada um já tem as suas profissões, os seus trabalhos e enfim. Com relação à minha família, né? Eu tenho o Arthur e a Laura, então, para vocês verem como é muito machista a vinícola, como tu estava falando antes, os colegas, os professores sempre pensam que a vinícola é do meu marido. O pai do fulano que tem a vinícola, sempre. A conversa é: a vinícola do teu pai. Aí eles: não, a vinícola é da minha mãe, né? Meu E a Deus. pergunta sempre é: mas como que tu tá estudando na escola militar? Tu não vai tocar vinícola? Em contrapartida, a Laura que tá estudando, que quer fazer medicina, ninguém pede para ela se ela quer, se ela não vai tocar vinícola. Mas para o meu filho, sim. Muitos questionam ele, mas como? Como que tu vai atuar em outra área Abdicar, se tu tem que tocar vinícola, né? Então, o que que acontece? Eu sempre falo ali para os meus primos, né, e para os meus sobrinhos emprestados, que eu digo, que eu vou para o Caribe, né, eu falo só com a passagem de ida e não vou vender picolé, eu só quero olhar os números, mas eu sempre digo para eles que, de repente, a sucessão ela não seja exatamente com membros da família, né?
Sim, porque, inclusive, eu acho um pouco errado, eu considero muito difícil você fazer uma sucessão familiar com pessoas que gostam da vinícola. Os meus filhos adoram a sim, vinícola, a história do vô, eles são muito engajados com isso. Só que não é, no momento eu não vejo que seja o que eles queiram, sabe, trabalhar na vinícola. Mas hoje em dia eu acho que a gente consegue fazer sucessões, administrativas e de outros formatos que não necessariamente tu precise alguém exatamente da família sim, para sim, tocar. sim, sim. Então é um dos assuntos que eu sempre procuro abordar. Eu digo: "Olha, vamos organizar isso, porque se eu não estiver aqui, eu gostaria que isso continuasse a funcionar", Sim, né. Não falando dos desafios que as vinícolas estão passando no momento, enfim, mas é como fato empresa. que teríamos que conversar mais sobre isso, é fato, acaba ficando na minha cabeça, na cabeça dos meus primos, ou enfim, ninguém fala muito sobre isso. Eu vejo que eu sou uma das pessoas que mais puxa esse assunto, né, porque eu Fica acho importante, não adianta a gente trabalhar, trabalhar, remar, remar e morrer na praia, né. Então essa ruptura para uma sucessão, ela é muito complicada, ela pode comprometer a saúde da empresa. Então, se a gente trabalha com tanto amor e carinho por esse legado, pela vinícola, eu sim, acho que esse amor, gerações. esse carinho tem que passar por essa transição. Sim, tem que ser pensado, É, né. Tudo que é pré-estipulado sai muito melhor melhor, e muito sem melhor. surpresas, né. Agora tu tocou na questão macro, né. Hoje o vinho, né, ele está sofrendo algumas instabilidades, tanto na parte de tributação quanto de comércio exterior, né. Uhum. O que que vocês veem, né, dentro um curto período, vocês acham que vão ser benéfico essas mudanças para o setor vinícola, não vai ser? Eu vejo com bastante preocupação, e eu até acho assim, teve, por exemplo, lá no centro empresarial, né, tu estavas, uma palestra sobre acordo Mercosul, União Europeia, e eu acho que eu Aquela que conversamos, né, eu acho que isso, foi, isso. a Que gente E falou vocês na Gave, né, Uhum. essa e situação. pouca gente, assim, eu acho, Achei que pouca estava ali na gente reunião, também. sabe, que é uma Uhum, coisa que me preocupa tanto, uhum. porque eu acho que a gente não tem os mesmos subsídios que eles têm na Europa, a gente tem uma carga tributária que, né, não Longe de tem ter. como competir, não tem. Por exemplo, eles têm vinho no supermercado a 1 euro, a gente não paga uma garrafa com esse valor, né, de uma Exato, garrafa sem vinho. exato. Um Então, frasco, né. como que tu vai competir quando tiver essa isenção daqui a 8 anos? Enfim, acho que vai ter essa É, isenção da Sim, tem uma tributação. a transição, né. degradação. É. Então, a gente precisa de ajuda urgente e eu acho que o setor me parece que não é unido o suficiente para a gente conseguir algo, né, em nosso favor. Tem a Então, eu estou gente bastante preocupada. é um dos temas, né, a Ai, gente Fran, fico bem participa. feliz que tu esteja aqui do meu lado, depois nós vamos conversar aí fora. São 2 entidades distintas, né, a Fran, participa muito ali da Promontes, né, hoje a Simone está como presidente, né, da Gave, né, até quando? É 2026, 27. 27. Hum, Então, justamente estando na frente, tu acaba vendo de cima do morro, né, todos os problemas. Às vezes, estando lá dentro da vinícola, tu não sabe a próxima etapa, né, que vai acontecer, essa tributação nova. Muitos vêm nos pedir, né, Bruna, para fazer um planejamento tributário. A gente não sabe se vai ter crédito presumido da uva, a gente não sabe como é que a alíquota, muitos detalhes, a gente não consegue ainda chegar para dizer para a vinícola: é melhor tu fazer isso, fazer aquilo, a tua uhum. operação vai ser benéfica, não vai ser benéfica. Então, essas incógnitas, imposto Amarrados ainda, né. seletivo, né? Imposto Uhum. seletivo. Então, tem uma série de incógnitas que elas têm que vir à tona para justamente a gente Isso. saber se daqui a pouco vai ser bom ou não. A questão do Mercosul, eu não vejo assim como o setor brasileiro vai ganhar com isso, né? O setor do vinho, né? Eu diria assim, então, como empresa, né, e como, esse período que eu assumi a presidência da Agave, foi bem interessante, porque é claro que eu deixo um pouco as minhas funções da empresa, né, para fazer para entender um pouco do coletivo e das dores que são de todos, que eu acho que, é importante.
Porque muitas vezes a gente fica dentro das 4 paredes das nossas empresas e a gente e não briga junto no setor, né. Então eu não entendia muito bem também, como é que as entidades funcionavam, eu não conhecia as pessoas que eram representantes, das entidades, assim, que iam à frente, né, da Uvibra, da Sim, Fecovin e das outras entidades como um todo, mesmo do Concevits e tal, né. E e a gente sente que essa é uma preocupação, Fran, assim, ó, de todas as empresas, desde as maiores até as menores, né, e as maiores, nessa escala, com muita preocupação, porque de verdade nós já estamos com um problema com relação ao Mercosul, né. Nós já estamos com problemas com relação à alta carga tributária desde a do episódio da substituição tributária. com certeza. Esta foi uma das que, assim, ó, um problema enorme. Eu trabalho no setor fiscal e eu sempre disse, no momento em que isso passou a ser nesse formato, eu achei que ia ser um problema e foi um problema grande desde desta época. E o descaminho, o contrabando, isso tudo fez com que, o consumo do vinho brasileiro, ele fosse, reduzindo, reduzindo. E, claro, com contrabando, com descaminho, com os outros países com incentivos tanto no campo quanto na indústria, com incentivos de exportação, é claro que o nosso vinho ficou mais caro, mas para quem faz conta, vê que não tem como, né, não tem como tu chegar no valor num vinho que está vindo de fora. É claro que também nós não vamos falar da qualidade de alguns vinhos que chegam aqui para a gente, né. Sim, Não, vamos tem deixar de porque tudo, né. quando você vê que tu tem, assim, transforma isso, tira 50% ou mais de quem está ali da rede, vamos supor, né, e aí tu percebe que sobrou 1 euro, 1 dólar, 2, 1,5, 3. Pô, coloca rótulo, coloca garrafa, coloca impostos, coloca gente, isso não cabe um vinho de muita Frete, qualidade. Exato, frete, não porque vem cabe de um longe, produto de né, E o que que ele qualidade sofreu durante o transporte dentro também, da né? quase um garrafa. milagre de cair ali mais barato, né, parece que o que Exato, que a gente está fazendo de errado, Uhum. tendo o nosso supermercado aqui no lado, com um produto importado, não é um pouco mais barato, é um terço do valor, né. isso. Vindo de outro lado do mundo, vindo do outro lado do continente, chilenos, tem vinhos franceses, italianos, agora com o Mercosul, né, eles estão com muita produção, né, tem alguns dados aí que, eles estão com quase 3 safras de estoque, Isso. né, de produtos, então, esse produto aí vindo, por exemplo, esse, Mercosul e União Europeia, esses produtos vão enxurrar o Foi é. mercado, né. E o Brasil está sendo visto como um país em potencial para Muito consumo, né. potencial. Na contramão de outros que está diminuindo o consumo, eles enxergam o Brasil como uma potência para Dos consumo dos vinhos. 200 Justamente porque o produto local acaba sendo mais caro, né. Muitas vezes o de qualidade Isso, acaba sendo mais caro, É, e que o consumo né. era muito baixo, né, então tem um isso. potencial de aumento de consumo De muito aumento de grande, e é consumo. um dos únicos lugares, acho que está Sim, aumentando o consumo, né. é o dos Brasil sim, na 230 contramão dos milhões de outros. motivos, Isso, né, isso, isso para aí. vir para o Então é Brasil. claro que eles vêm para cima da gente com tudo, né. E isso é uma preocupação de todas as empresas, desde as maiores até as menores, e esse é um fato, Fran, que faz com que nós tenhamos que nos unir, né. As entidades, os setores, eu acho que agora é o momento de todos seguirmos para o mesmo caminho. Então nós temos sim, levantado várias situações e contratado escritórios em Brasília, e ido a Brasília e pontuado esses pelo menos alguns que nós estamos no imposto seletivo, não há dúvida. Que o consumo da bebida alcoólica está sendo desincentivado pelo poder público, também isso não é dúvida, né. Mas que nós estamos brigando é por uma alíquota
mais honesta para Uhum. o vinho, porque nós não podemos ser enquadrados numa alíquota igual uma bebida quente, não é justo isso, e que aí nós não tenhamos competitividade, né. Porque o nosso medo não é, medo com produto de não qualidade, muito pelo contrário, Nunca foi, os né? nossos vinhos de mesa têm espaço e são vinhos extremamente honestos para um consumidor que gosta de um vinho, mais frutado, mais jovem, mais As doce, né, não especificidades da nossa exato, região, né, não que tem só aqui lugar tem Uhum. nenhum. espumante, né, vinhos Isso, brancos, e isso acaba não sendo ganhando, né, daqui a pouco de um preço que é 3 vezes mais barato, 4 vezes mais barato, que tem isso. incentivo, né. Isso aí. Então não é que tenhamos medo, né, da concorrência nesse aspecto, mas nós tem que ser possível a Tem que concorrência. ser Tem possível. que ser É. possível a concorrência. Sim, tem Então esses créditos presumidos da uva e uma série de outros pleitos nós isso estamos vai impactar, com certeza, muito. num planejamento, porque a gente está entrando agora em 2027, tateando no escuro, né? Uhum, Sabendo que a uhum. pedrada está vindo de algum Isso, lado, né? E de mais de um lado. Porque a gente tem a questão do descaminho, que é um tema que eu acho que já faz um tempo que está em muito. pauta e não Uhum. tem uma solução concreta, Ainda né? não. A Uhum. questão tributária, que não me parece ter uma ajuda, ninguém está querendo deixar de pagar imposto, mas também ninguém quer ser prejudicado por fazer um Uhum. produto, Isso, que é de família, de gerações, é um isso. produto nosso, nacional, que os imigrantes vieram aqui, botaram e ter, como se fosse vender, uísque barato, né, É. uma bebida ali Uhum. mal feita. Não, tem toda uma tradição, toda uma cadeia também por detrás Isso, de produtores, de famílias, né, então, a gente não está falando só de uma bebida alcoólica ali com rótulo, por trás dela tem É um toda produto a cultural, né? Uhum. isso. cultural, né, Exato. e que países, alguns aderem isso como algo grande, né, França, Itália, toda a Uhum. parte da Europa, né, e nós aqui ainda estamos, parece que tem que ter uma evolução legislativa e um apoio talvez um pouquinho maior nessas áreas, né. Então, não vejo com bons olhos nessas transições, né, vejo que o setor tem que se unir, talvez seja um momento, né, seja um momento para dar um passinho a mais, coisa que Isso. está demorando, né, É. Simone, dá para É, sentir, eu nós que digo que estamos o concorrente, ele não está aqui do meu lado, nunca né, esteve, nunca Não, né. esteve. não. E eu vejo que as empresas vinícolas, por hora, têm medo de conversar com a outra. E eu não concordo com isso, eu nunca concordei muito com isso, sabe. Porque o meu estratégias de venda, de marketing, de tudo ok, cada vinícola tem a sua, mas o meu concorrente, mais do que nunca, hoje não está do meu lado, né. Tu chega em um espaço, né, a concorrência do exterior chega em Isso, todos, isso né, aí. então não É, adianta eu ficar competindo com o meu vizinho que daqui exato. a uns dias eu estou negociando com ele alguma Não, a gente tá no coisa, mesmo né, barco, né? Vai todo afundar mundo todo mundo faz, junto ou não, né? Exato. mas Eu acredito sempre que digo isso. alguma coisa vai ser feita, né, mas eu acho que a união é agora mais do que Sim, nunca, né, porque todas essas transições, né, a gente teve a pandemia que foi muito benéfica para o vinho, mas dali adiante eu não via alguma evolução benéfica para o vinho, a não ser aquele consumo, pontual que teve lá. Então, eu digo mais na parte legislativa, porque os produtos estão cada vez evoluindo, né. estão. Vejo vinícolas, agora vocês têm um wine bar, olha, 10, 20, 30 anos nós não tínhamos visitação, Uhum. Exato. Uhum. né, e hoje olha como é que está o setor, né, num todo. Talvez seja um caminho também, interessante, porque a visitação talvez desperta algo que, o preço não ninguém Exato. quer, Eu acho que é o né. nosso único álibi ali é o É, enoturismo, porque a gente está aqui. Então é a capacidade que a gente tem de fazer essas conexões é presencialmente, coisa que eles não têm como concorrer conosco neste nesse quesito. é, Uhum. Mas é o nosso único álibi, assim, porque o Nós vamos resto explicar o produto esse final de é, semana aqui, tu vai consumir isso, ele, é diferente de tu pegar na exatamente. É, prateleira, né, não é, e de tem tu ter o contato com o produtor, de ouvir uma história do produtor, né? Então, isso a gente tem, e eu acho que é a única coisa que dá para investir ali, sabendo que
tu pode ter algum retorno melhor, porque todo o resto tá muito incerto, né? Sim. E nós temos um outro investimento que eu vejo nesse aspecto, é de que o brasileiro gosta muito de apresentar um produto importado, né? Tem E que ele essa não se atração. deu conta, de que temos produtos nacionais melhores, com muita qualidade, tão quanto, né? Então, e que pode sim, achar bonito postar um produto nacional, né? Ser E entusiasta sem também do exato, nacional. exatamente. Então, assim, eu acho que, fora do país, se tu for assim, Espanha, França, eles são um pouco mais protetivos com relação aos seus produtos. E eu acho que carece do mercado nacional, do povo brasileiro, fazer esta proteção aos seus produtos. "Ah, mas é mais caro", tá, mas você olhou direitinho aquilo que eu estava comentando antes, você percebeu que, de repente, pode não ser um produto, de qualidade como este que a gente está te oferecendo? E pode, e é, entende? Então eu acho que o povo brasileiro precisa também, ter um pouquinho de olhar mais para o seu, né, o seu país, o seu Claro. produto, as pessoas que aqui, cultivam com tanto carinho, com tanto amor um vinho, né, com Até como forma de prestigiar, né, até a região aqui, né, É, e do mas aí eu país acho que é um mesmo, né. consumidor mais maduro que vai fazer Uhum. isso, né? Porque eu acho que tem muita insegurança em relação ao consumidor, de Vários como tipos, né? escolher um vinho. Então é mais fácil tu escolher um rótulo que é conhecido e postar no Instagram, porque tu sabe que tu vai acertar, isso né? E aí o também. consumidor Uhum, maduro, ele já consegue experimentar, querer provar uma uva diferente, uma uhum, região diferente, e daí valorizar o local. Então também a uhum. gente precisa dessa questão do amadurecimento do É, consumidor, né? Essa evolução do isso aí. consumidor, eu acho que também é um caminho para ser traçado, porque se tu for por preço, infelizmente, Não tem vai ser uma como. mudança que vai demorar muito para Uhum, ocorrer, né? De a gente chegar lá em qualquer outro país, o nosso vinho ser o mais barato. Eu acho que vai sim. demorar um pouquinho. Mas eu acho que a parte também do enoturismo, ah, quem faz uma divulgação aqui ajuda o do lado, né? Hoje temos Isso. rotas turísticas, né? Uhum, E acaba favorecendo num todo, né? Mesmo que o visitante venha numa só, mas ele conhece todas de uma forma indireta. E daqui a pouco ele vai querer provar e vai querer uhum. experimentar, né? É algo que talvez tenha que evoluir. Ah, já trocando um pouquinho de assunto, indo para uma outra parte, vocês como mulheres, né, têm assumido aí o leme da operação. Hoje, que mensagem vocês deixariam para uma possível mulher, uma menina que queira entrar no mundo do vinho, né? Hoje, a gente já tem cursos superiores aqui da UX, né? Então eu vi que tem, a turma está bem dividida ali, né? Não é Aham. só homens, eu acho que tem Sim. até mais mulheres, Aham. né? Que estão ingressando no mundo do vinho e talvez se encontrem com uma facilidade maior tendo esse ensino técnico, né? Que Sim. mensagem vocês deixariam para elas depois de ter feito essa caminhada, né? A gente saiu lá de trás, todos esses intempéries, e agora, opa, sair da tempestade, ó, é esse o caminho certo para ser traçado. Eu acho que eu diria para não esperar estar pronta, sabe? Porque a gente, né, é detalhista, né? E assim, quando tu ficar esperando que tudo esteja pronto, tu não vai fazer. Então, acho que sim, que tu começa da onde tu tá. E a outra parte que eu acho que é bem importante é ter coragem de mostrar a tua autenticidade, sabe? Faz do teu jeito, não queira agradar os outros ou copiar alguém. Faz do jeito que tu acha que tá certo, confia na tua intuição, deixa o teu projeto autêntico, autoral, que eu acho que tem grandes chances, assim, de dar certo. Eu acho que assim como outros ramos, né, porque, sempre que a gente ingressa numa profissão, também a gente tem dúvidas, Com certeza. né. Então, como em tudo, eu acho que a pessoa tem que se preparar, mais do que já foi, né, se mesmo que tenha nascido no meio, é bacana tu estudar essa área, então o estudar, o se organizar, nunca tu vai estar pronto, sempre que tu achou que agora eu tô num nível que eu acho que daqui tá certinho, no dia seguinte tu vai ver que não tá mais, né, então ele nunca vai estar pronto, que é o que não espera, como diz a Fran, né, estar pronto, mas é um ramo muito gratificante também,
né? Você e claro, isso aí ser o seu negócio. Não é ficar. Eu sempre digo lá na vinícola isso. Ah, mas tu vê o outro tem valor, tá? Eu digo, ok, mas o nosso custo nesse momento é esse. Então, nós temos que olhar para dentro de casa. Nós temos esta situação. Eu não posso viver com a situação do outro. A gente pode olhar, verificar o que está acontecendo, quais são os cases de sucesso, né? Sim, Isso é sempre olhar os interessante. O outros, que né? que te inspira, Exato, o né? que te mas trazer para o teu negócio. O que que eu gostaria, como eu gostaria, e vai testando, vai dando certo, coisas certas, coisas erradas, sempre acontecem todos os dias, mas isso não é motivo de não Sim. investir num negócio que seja o ramo da uva e do vinho, né, pelo contrário. E eu diria sempre assim, ó, não te esconde por trás dos bastidores em falando de mulheres, porque as mulheres sempre estiveram à frente da uva e do vinho, mas sempre por trás das cortinas. Eu mesma ia nas reuniões da Gavi sozinha. Imagina tu vai na reunião da a minha mãe me pergunta até hoje se eu não vou levar o meu marido. Verdade, gente. E aí eu digo: "Mas mãe, não, né?". "Ah, mas tu vê, são só homens". Eu digo: "Agora não mais, porque já estou trazendo mais mulheres". Eu vi que já tá Então já pululando, tá, já tá. Falei assim: "Ó, tu tem que ir lá". Porque verdade. E o que que acontece? As mulheres, elas são muito ativas, muito proativas também. Eu vejo isso dentro das organizações. E na vinícola não é diferente. Então as mulheres precisam sim: "Ah, mas eu não vou agora que tu tá aí, eu vou na reunião". Ah, tem umas que me dizem: "Agora que tu tá, eu vou". Então e tem meninas fazendo agronomia, meninas fazendo enologia, até carregando as suas mães para fazerem, Sim. mães mais jovens, muito bacana, Altamente sabe? capacitadas, né? Exatamente. Então eu acho que tem que investir sim, tem que seguir o caminho que deseja, mas tem que fazer parte dos grupos, tem que estudar, tem que dar a sua cara ao negócio e tudo vai dar certo, né? Enfim, Tem esperamos mais que sim, alguma que o pergunta? E governo nos agora, ajudar. por ser o tema do podcast, né, Mulheres do Vinho, queria que vocês colocassem, então, alguma palavra que representa a mulher no setor vinícola. O que Palavra, passa uma na cabeça de frase. vocês? O que representa? Eu acho que sensibilidade seria a palavra, assim, porque isso eu até estava pensando outro dia, a sensibilidade Uma da garrafa mulher. de vinho. É, Muito hã, bom, a sensibilidade te dá atenção aos detalhes, né. claro. Eu acho que a sensibilidade para tu conversar com alguém e saber o que que essa pessoa está precisando, o que que ela está querendo. No caso de mulheres, eu vejo isso muito com Casa Eva, essa formação de comunidade, sabe. Então eu acho que e também, no vinho mesmo, sabe, eu acho que sensibilidade seria uma palavra que define bem. E, por exemplo, um fenômeno que eu vejo que está acontecendo lá e eu acho muito legal, de conexão, as mulheres para visitarem, assim, quando vão em grupo e tal, elas escolhem roupas na paleta da Casa Eva, sabe. Muito Então, legal. meio rosa, meio roxo, Muito, assim, e tal. Altamente instagramável. detalhista, Instagramável. né? Então, assim, eu acho isso muito legal, uma conexão muito grande com a marca e um senso de comunidade muito grande, sabe. Então, Legal. eu tô bem feliz, assim, com esse fenômeno. Bacana. Ó, depois eu vou ter que consultar para ver que roupa que eu vou lá no dia, hein? Ó, já viu? Não dá pra chegar com qualquer Não, coisa, ela tem que é. combinar. Mas eu diria que eu até coloquei uma palavra, algumas palavras-chaves, né? Mas eu trabalharia na linha do orgulho, sabe? O orgulho de você fazer parte de um legado, de uma cultura de muitos e muitos anos, né? Eu estive em Sospirolo, da onde o meu bisavô veio, e eu diria que, assim, é interessante tu ver, né, no banco da igreja, Sospirolo ainda é muito pequenininho, né, no banco da igreja tá lá a família Lovatel, né, e tu trazer é uma responsabilidade muito grande tu trazer para o teu produto o sobrenome da tua família. Eu digo lá na vinícola que, neste cenário todo,
né? Nós continuamos tanto no vinho de mesa, quanto no vinho fino, nos espumantes, no suco de uva, nós seguimos na linha de produtos de qualidade. Sabemos que temos problemas com preços com relação a isso, mas eu digo aqui também e digo lá que eu preferiria parar a operação a ter que mudar a qualidade do meu produto, caso o mercado não consiga absorver o meu preço. Então, eu diria que é verdade. Eu hoje preferiria parar do que ter que me Manter o corromper, nome, Uhum, manter o uhum. do que nome, ter o que me legado. corromper com relação à qualidade dos produtos. Quando for Por quê? tomar um Porque, Lovatel, né? exatamente, porque eu tenho orgulho da minha família, Claro. dos produtos que a gente elabora e da honestidade do produto que eu coloco no mercado. Saber o que tá Uhum. botando dentro da Exatamente. garrafa. Eu sei que dentro da garrafa tem um produto que que não vai fazer mal à saúde do meu consumidor, nem das crianças quando bebem um suco de uva. Entende? Então, eu falo assim, que eu tenho orgulho disso e que eu acho que essa é uma das palavras que me definem enquanto empresa e que definem a qualidade dos produtos da Vinícola Louvatel. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, né? Passa muito rápido, né? 1 hora. Para quem está ouvindo, meninas, mulheres, olha aqui quantos ensinamentos, né? Praticamente mandamentos, né? Da área do vinho. Então, que fique de dever de casa aí, usar como espelho, né? Essas duas grandes profissionais. Ficamos por aqui, mais um episódio da Zinato Advogados. Até o próximo episódio. Até mais, então. Muito obrigada pelo convite, né? Aí. Agradeço o convite, a oportunidade dessa conversa tão legal que a gente vai ter que continuar de É. fora. Não vai Agora terminar aqui. É. Vai terminar aqui. Tem um drink lá no Wine Bar. Bruna, deixa o teu adeus aí pro pessoal. Agradeço por terem vindo ter contribuído, né? Nem o Hugo até mencionou, muitas jovens também se inspiram, né, em outras pessoas com mais experiências, né? Então, agradecer vocês, agregaram muito, até a mim também, que não sou da área, né, do vinho, enfim, mas como escritório de advocacia, né, atendemos, estamos sempre junto, né, no setor, mas muito obrigada também pela presença e pelos ensinamentos. Obrigada. Muito obrigado.